Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande vos cumprimentar nesta oportunidade. Quero trazer a palavra de Deus aos vossos ouvidos e permita, Deus, que ela desça aos vossos corações. Vamos falar desta feita na Epístola de Paulo aos crentes em Éfeso, no capítulo 3, versículo 14, que nos diz assim o texto sagrado: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tema de nossa mensagem: os joelhos que venceram. Os joelhos que venceram. Queridos e amados irmãos, quando usamos o termo joelhos que venceram, nós estamos nos referindo a pessoas que venceram em oração. Venceram todas as vicissitudes, todas as batalhas da vida, todos os questionamentos, todas as interrogações através dos seus joelhos. Saiba que as situações difíceis da vida você pode vencer por meio da oração. A oração define, a oração restaura-nos, a oração levanta-nos, a oração enriquece-nos, a oração traz a comunhão do Espírito Santo para o nosso coração. A oração é o bálsamo, é refrigério. A oração é a tônica do Espírito para a evolução de nossa alma. A oração leva-nos não somente ao conhecimento de Deus, mas através da oração. O Espírito Santo prescruta o coração de Deus, as grandezas milionárias do Senhor, e traz para nós o gozo eterno desta cintilante, modulada, gloriosa e perfeita comunhão. Meus queridos e amados irmãos, joelhos que venceram. Primeiro, os joelhos do leproso. A Bíblia diz: aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhes e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 40. Os joelhos do leproso foram os joelhos que recebeu a resposta de Deus. E Deus o tornou limpo, purificando de sua lepra. De tal maneira que a oração, ela vence obstáculos e nos traz resposta bendita, santa e significativa. Os joelhos do leproso trouxe a resposta de Deus para os seus questionamentos e as suas necessidades. Em segundo lugar, nós vemos aqui em Lucas capítulo 5 e versículo 8, que nos diz: mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, levantou-se e assentou-se. Atos 9:40. Os joelhos de Pedro, quando se dobraram, houve resultado. Louvado seja o nome do Senhor. A menina se levantou. Então Deus pode, através da oração, dos nossos joelhos dobrados, trazer solução para os nossos problemas, galhardia para a nossa fé e resposta para as nossas inquietudes e os nossos requerimentos. Deus é poderoso. Deus não suporta, no bom desígnio, ouvir o rogo, o pedido, a lágrima, o choro de joelhos que se dobram para buscar a sua presença. Joelhos que se dobram têm eficácia. Joelhos que se dobram têm resposta. Joelhos que se dobram alcança a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, nós temos os joelhos de Esdras. Está escrito: e perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado
as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Esdras capítulo 9, versículo 5. Os joelhos de Esdras também se dobraram na hora do sacrifício para buscar a Deus. Meus irmãos, como é imperioso, como é glorioso, como é decisivo buscarmos a face do Senhor com os nossos joelhos dobrados. Os joelhos que se dobram são joelhos que venceram. Joelhos que se dobram são joelhos que têm resposta. Joelhos que se dobram são joelhos que alcançam a bênção de Deus. Joelhos que se dobram são joelhos que alcançam a confiabilidade do Senhor. Joelhos que se dobram são joelhos que alcançam a comunhão em um grau muito elevado. Joelhos que se dobram joelhos que gozam da intimidade com Deus. Meus queridos e amados irmãos, dobremos os nossos joelhos, confessamos a Deus os nossos pecados, as nossas fraquezas, para recebermos em tempo oportuno as respostas que precisamos pelas nossas orações. Em quarto lugar, temos os joelhos de Estevão. Primeiro, o joelho do leproso. Segundo, o joelho de Pedro. Terceiro, os joelhos de Esdras. Em quarto lugar, temos os joelhos de Estevão, como está escrito: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz e disse: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo isso, adormeceu. Como clamou com grande voz, pediu ao Senhor, pôs-se de joelhos perante o Senhor e viu o céu aberto. Deus abriu o céu para Estevão, porque os seus joelhos estavam dobrados. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Em quinto lugar, joelhos de Elias, como está escrito: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. 1 Reis 18:42. Meus irmãos, não existe derrota nos joelhos, não existe falta de solução das nossas inquietudes, das nossas perguntas nos joelhos. Joelhos que se dobram são joelhos que têm resposta. Joelhos que se dobram são joelhos que alcançam vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Os joelhos do leproso, os joelhos de Pedro, os joelhos de Esdras, os joelhos de Estevão, os joelhos de Elias. Em sexto lugar, nós temos aqui os joelhos de Daniel, como está escrito: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6, versículo 10. Daniel venceu as batalhas da vida. Daniel venceu os desafios daquela sua época, porque vivia de joelhos dobrados. Meus amados irmãos, como nos convence o Espírito Santo a voltarmos a dobrar os nossos joelhos perante o Senhor. Não é uma prisão, é um prazer. Você se sente protegido, você se sente amado e amparado quando você está de joelhos na presença do Senhor. Não precisa gritar, porque Deus não é surdo para não ouvir os nossos questionamentos, de maneira nenhuma. Ele está tão presente na hora da angústia. Dobre seus joelhos, como fez o leproso. Dobre seus joelhos, como fez Pedro. Dobremos os nossos joelhos, como fez Esdras. Dobremos os nossos joelhos, como fez Estevão. Dobremos os nossos joelhos, como fez Elias. Dobremos os nossos joelhos, como fez Daniel. Dobremos os nossos joelhos, como fez o apóstolo Paulo, como está escrito: e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acampando-nos todos
com suas mulheres e filhos até fora da cidade, e posto de